Me ajudaram nessa foto, hein? Graças a Deus. Que isso, hein? Paz seja convosco. Eu estou muito feliz nesta manhã, porque eu estou falando com o futuro. Porque eu estou falando com o futuro. Você pode levantar a sua mão direita e falar assim: eu sou o futuro. Você pode aplaudir ao Senhor, porque você é o futuro. Que coisa maravilhosa, querido. Porque nós não podemos falar com o nosso passado, mas nós podemos falar com o nosso presente. Nós podemos falar com o nosso futuro, porque Deus é Deus de promessas. E como é bom falar ao nosso futuro. E é tão maravilhoso quando nós podemos falar baseados na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, em 1 Timóteo 4,12. É a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. E Timóteo era um adolescente. Timóteo era um adolescente quando Paulo diz a ele o seguinte: Timóteo, ninguém despreze a sua juventude, mas que você seja um exemplo no seu comportamento, na sua fé e na sua palavra. Aí a gente olha para a nossa vida, nessa fase da vida que é uma fase tão complicada, que é uma fase de tanta transição, que é uma fase de tanta busca pela identidade, de uma fase tão complexa na vida da gente. A gente olha para nós e a gente pensa assim: meu Deus, como é que eu vou ser um exemplo? Como é que eu vou ser um exemplo de comportamento? Como é que eu vou ser um exemplo de conduta? Como é que eu vou fazer com que as pessoas olhem e não desprezem a minha idade? Como é que isso é possível? Isso é possível, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que certa vez Ezequiel, um grande profeta, no capítulo 47, Deus deu uma visão a ele. E a palavra do Senhor diz que a visão que ele teve foi um rio que saía do trono de Deus. E esse rio que saía do trono de Deus, ele ia para o deserto, para o lugar onde não tem nada, para o lugar onde não tem vida. E aonde esse rio passava, dava muita vida, trazia vida onde não havia vida. E até o mar morto, que era morto, tinha vida. E a palavra do Senhor também diz que o anjo do Senhor conduzia aquele profeta, e tinha uma medição naquele rio. E na medida em que o profeta andava, ele ia para mais fundo, até chegar o momento em que não era ele mais que dirigia os seus pés, mas eram as águas que o levavam. Sabe o que eu quero dizer, querido? Sabe como é que é possível na nossa juventude? Eu com 40, linda na pista. Sabe como é possível a gente ser um jovem, ser um adolescente, que marca a nossa geração e seja profundo no Senhor? É a gente caminhar, dar um passo de cada vez na presença do Senhor, não baseado em sermos perfeitos, mas confiar que dia após dia Ele tem uma vida para nós, e essa vida é uma vida boa, perfeita, agradável. Ele tem um plano para a nossa vida em cada etapa, inclusive na nossa juventude. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor, porque você perdeu a oportunidade. Aleluia! Querido, nós temos que deixar essa falácia de que adolescente não tem nada para oferecer, porque Deus é Deus dos tempos e das estações, e em cada época da nossa vida Ele tem um plano, inclusive na nossa, inclusive na sua época, inclusive com a sua idade. E eu fico tão emocionada quando eu falo para adolescentes, porque foi na sua idade que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi na sua idade que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi na sua idade que eu recebi a imposição de mãos e recebi meu chamado e recebi meu ministério. Hoje eu tenho uma família sacerdotal. Hoje eu tenho o meu ministério e estou aqui ministrando a vocês. Sabe por quê? Porque um dia José, com 16 anos, teve um sonho, e o sonho era salvar a sua família e a sua nação. Com 16 anos ele foi vendido pelo
idoso. E ele ainda, quando menininho, cuidou de um profeta idoso. E Samuel foi um dos maiores profetas, ungiu 2 reis. E foi um homem que ouvia a voz do Senhor e era tão íntimo de Deus. O que falar de Daniel, que com 16 anos foi tirado do meio da sua família, foi levado para um lugar idólatra. Foi removido do lugar da sua comodidade e foi retirado e colocado num lugar completamente onde ele foi provado, aonde ele foi sufocado, aonde ele foi provado com as suas ideologias, aonde ele foi provado socialmente, psicologicamente. E mesmo assim, ele deu um passo. Sabe por quê? Porque mergulhar em Deus não significa ser perfeito, não significa ser rico, ser inteligente, ser de família abastada. Ainda mais nos dias de hoje, em que sofremos os mais diversos tipos de provações. E em cada época, os adolescentes sofrem uma pressão. Eu, na minha época, eu sofri as minhas pressões na adolescência. As minhas pressões na adolescência foram outras. Assim como nos tempos bíblicos, as pressões na adolescência foram outras. Assim como vocês enfrentam na geração de vocês. E eu acredito que uma das maiores guerras, dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro das ruas, nas vielas, com as amizades, nas redes sociais, nós estamos vivendo hoje uma vida sem fronteiras. Hoje não há fronteiras. Mas nós temos um limite, e esse limite é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que esse rio, ele está disponível. Ele não está disponível para apenas pessoas seletas. Ele está disponível para todos aqueles que têm pés e têm corações disponíveis para falar: eu quero dar um passo, eu quero dar outro, eu quero dar outro, e eu quero mergulhar, e eu quero ser profundo, para que um dia Deus te use, assim como Ele usou José, assim como Ele usou Daniel, Samuel, Maria, como a pastora Eliane falou aqui nesta manhã. E eu quero declarar com a mão direita para o céu: diga assim: eu sou o futuro, eu sou o futuro, e